Gênesis 37, 2 a 36. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E José contou a seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúme dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos, e este homem lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram acampamento daqui, eu os ouvi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe e, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse Ruben: não derrameis o sangue. Lançai-o nessa cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Ruben voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada. Fizeram-na levar a seu pai com essas palavras: eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele olhou e disse: é a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes,
cingiu os seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: Não, é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no, no Egito, a Putifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. E assim começa a história de José do Egito. Caraca, velho. Ouvi isso aqui desde criança, sempre teve um impacto, assim, bem interessante, porque é uma história sua, caraca, é bizarro, assim, né? Os irmãos todos, os 11, os 10, né? Talvez, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Mas assim, os irmãos todos se juntam contra ele, cercam o bichinho que foi lá avisar eles pra ir pra casa, porque tinham inveja do favoritismo, né? Pô, jogam o moleque lá, possivelmente deram umas porradas nele antes de jogar lá, né? E depois vendem ele como escravo. Mas antes de começar, eu queria só fazer 2 asteriscos aqui, 2 parênteses. Primeiro, eu fiquei muito satisfeito, assim, porque eu achava que o Gênesis tinha 60 capítulos, mas não, são 50 só. Então, bem perto do final. Achei que era, tipo, metade ainda, mas deu um ânimo, assim. Fechar o primeiro livro vai fazer muito bem pra eu continuar esse projeto, assim, porque Gênesis é um dos maiores livros da Bíblia, acho que tá entre os 5 maiores, então já vai ser, assim, um livramento, assim, de... Porque, querendo ou não, pô, o Antigo Testamento é mais difícil de passar, pô. Eu fui ver eu te folhei vários livros já à frente aqui pra estudar esse capítulo. Eu até vi o Evangelho de João e de Lucas pra ver a questão de venderem Jesus. Fui lá no final da Bíblia pra ver a questão da história de quando se passa, mais ou menos, a época de José indo pro Egito. E, tipo assim, nossa, é muito bom. Porque vão ser livros mais curtos, mais interessantes, muito ricos. E acho que vão ter alguns momentos no Antigo Testamento que vai ter umas partes mais monótonas mesmo. São coisas que eram da lei judaica, enfim. Tô falando demais e coisa que eu não deveria estar falando agora. Vamos falar desse capítulo. Então, uma coisa muito interessante que muda aqui é que não vai estar mais tão explícito o envolvimento de Deus direto na história. Não tá mais aqui como Deus mandou José ao Egito, ou como Deus falou com José. Seja que o sonho de José aqui não é um sonho de revelação de Deus para ele, não é Deus conversando com ele, mas são premonições do plano do que vai acontecer que nem ele entende. E só no final dessa história, lá na frente, no último capítulo do Gênesis, é que ele vai falar que, apesar da traição de seus irmãos, Deus fez esse bem. E fala assim sobre até a piada que a providência de Deus faz, né? De um grande mal, ele tira um bem. É uma das grandes respostas de porque Deus permite mal no mundo. Pra gente isso parece algo muito bizarro. Caraca, como José, que era o irmão inocente, estava obedecendo o pai, indo chamar os irmãos, é traído, vendido e humilhado, mas volta como o Senhor dos irmãos. Então, assim, é loucura, mas isso parece mais com como a gente lê a história como cristãos, como fiéis, né? De que a gente olha e vê a providência divina no que aconteceu. Mas, como era narrado até então, parece mais assim, uma interpretação póstuma, né? De que interpretar como Abraão, Isaac e Jacó tiveram sido chamados como Deus enviando eles, mas essa visão póstuma de como tudo assim faz sentido pela providência parece mais assim condizente como a gente imagina a história, né? Nossa, acho que já falei quase tudo. Assim, mais uma vez a gente tem aqui a preferência do pai pelo mais novo, né? Mais uma vez, em toda a figura da questão da figura do filho humilde, o filho mais vulnerável, o menor. E é interessante porque não parece que haver a figura de Benjamim aqui, que é o filho mais novo mesmo, que Jacó já estava bem velho quando ele nasceu, por 2 motivos. Primeiro, por causa disso, nessa preferência tão grande por José como o filho da velhice, e porque tem a referência que o próprio Jacó faz a sua mãe se prostrar diante de ti. Ele poderia falar com Raquel morta também, tipo, como se a mãe tivesse ali ainda, mas assim, parece indicar que, e não muito falar da quantidade de filhos de Jacó aqui, né? Parece indicar que realmente Benjamim ainda não nasceu. Isso talvez seja uma história que aconteceu antes disso. Não sei. Até a Bíblia de Jerusalém deixa isso meio em aberto, mas parece indicar o favoritismo de José e a referência a Raquel como viva
parece sugerir que isso se trata antes do nascimento de Benjamim. E uma figura bem interessante aqui é Rubem, porque ele surge como um irmão mais velho, assim, protetor, cuidadoso, ou até mesmo só sábio, que quer proteger José e levar de volta para o pai. Não fica tão claro se isso é uma consideração direta por José ou se por Jacó, que ele tá querendo proteger o irmão dele, mas enfim, ele, com a lábia dele, convence os irmãos a só humilhar ele e jogar num buraco para depois ele tirar. Mas ele fica puto porque os irmãos só vendem o moleque mesmo assim. E no final, Jacó então chora a morte de seu filho. E caraca, não tem nem como descrever o simbolismo dos irmãos vendendo José por 20 moedas de prata, né? O que eu falei que eu fui à frente para olhar no Evangelho é a passagem de Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Eu até fui olhar se não era a mesma quantidade até. Não é a mesma quantidade, 20 ciclos e 30 ciclos. Mas ainda assim, é um paralelo aqui. Porque é o preço que se pagava por um escravo na época de Jesus, é o preço que se pagava por um escravo na época dos filhos de Jacó. E assim, José vai para o Egito.